Glória a Deus. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Iniciamos esse santo culto de louvores e adoração ao nosso Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Iniciaremos esse santo culto com o hino 341, 341. Convido a todos a compartilhar a live e participar desse santo culto na comunhão com o Senhor. Jesus. Cantaremos agora o hino 381, 381.
cantaremos o hino 333. 333. Bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória ao Senhor. Oraremos a Deus agora. Apresentaremos todos os pedidos das orações que os irmãos fazem em todos os meios de comunicação desta igreja. Apresentaremos o ministério, toda a obra de Deus nos quatro cantos da terra. Apresentaremos todos os irmãos que estão passando por tantas dificuldades e, acima de tudo, pediremos a revelação da Santa Palavra debaixo do sangue do Senhor Jesus. Na oração, busquemos a Deus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Bendito é o teu nome, Rei dos reis. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Santo é o Senhor. Nosso Deus e bom Pai, no nome consagrado de Jesus, teu Filho, de joelhos dobrados encontramos mais um dia na tua presença, te agradecendo pelo dia de vida, pela saúde, Senhor eterno, pela vida que nos concedeste. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de nesses minutos estarmos te louvando, Senhor. Na tua presença nós estamos livres do mal, estamos livres do pecado, da tentação. E, Senhor eterno, há um alívio para nossas guerras. Te apresentamos todos os pedidos de oração dos irmãos da live, Senhor, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, dos pedidos da rádio. Toma nas tuas mãos, Senhor eterno, cada enfermidade, Senhor eterno, cada pedido por tribulação, por causa, por família, por viagem, por desempregado, Senhor eterno, por enfermidade, Senhor, muitos entubados, outros esperando vagas, outros lutando contra o câncer, depressão, síndrome de pânico, Senhor eterno, tenha piedade.
faça uma libertação, Senhor, ou nos dá a graça de vencer cada dia, pelo amor do Teu nome. Te pedimos, abençoa, Senhor, o país, a nação brasileira, os governantes, Senhor eterno, abençoa todos aqueles que estão em iminência, Senhor, governando sobre nós, dê a sabedoria, luz e entendimento, toma os médicos, os enfermeiros, Senhor eterno, abençoa todos que trabalham na linha de frente contra essa difícil enfermidade, dá a graça de muito em breve todos estarmos imunizados e no Teu nome será louvado, Deus vivo. Permita que muito em breve possamos levar a vida normalmente, Senhor eterno, ou pelo menos, Senhor eterno, voltar, Senhor eterno, no novo normal, mas que voltemos a trabalhar, estudar, ir à Tua casa, Senhor, te louvar e glorificar o Teu nome. Nesta tarde te pedimos, manda a Tua palavra, fala com as nossas almas e nos abençoe, Senhor. Nos dê um bom dia, bendito Senhor, e uma boa semana. Te pedimos essas bênçãos no nome de Jesus, Teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos anunciar agora as necessidades da obra de Deus, anúncios, cultos presenciais, os irmãos já sabem, todos os domingos 10 da manhã, 18h30, terças-feiras 14 horas, quartas às 20, sábado às 10 da manhã, o culto das queridas irmãs. Os cultos online de segunda a sexta-feira, 14 horas e 20 horas, sábados 10 da manhã, 14 e 20 horas, domingos 10 da manhã, 14 e 18h30. Aulas de música todos os domingos às 8 da manhã. Todo primeiro domingo do mês ensaio nessa casa de oração. E Santa Ceia logo mais à noite. E na terça-feira às 14 horas também. Mesa do amor, tragam alimentos não perecíveis, roupas, cobertores, roupas novas, tênis, sapatos. Aquilo que Deus prepara, que você não usa mais, traga para a casa de Deus. Tanto para essa casa, como para qualquer igreja ou da CCA, para fazer parte da mesa do amor e ser distribuído, ou para as demais igrejas na qual você congrega ou está por perto também. Atenda às necessidades. Precisamos dividir aquilo que temos. Lojinha do Fundo Bíblico é a loja.ccacristã.org.br, loja.ccacristã.org.br. As contas bancárias, nosso irmãozinho Oliver vai colocar para vocês agora, para vocês olharem aí e marcarem, anotar, para que vocês possam também servir a Deus na parte das ofertas, dos dízimos e das coletas, aquilo que Deus fizer vocês saber, de ajudar a obra de Deus. Tem as construções terminando, reformas, o bairro do Limão está em fase de término, também a igreja de Sorocaba e outras igrejas mais, que depois dessa pandemia nós possamos ter lugar para a irmandade servir a Deus. Oremos a Deus por todos. Tem as orações de segunda-feira, já falei, né? Às 19 horas. Estejam aqui, irmãos. Também tem a rádio, onde é feita programação desta casa de oração todos os dias da CCA, Congregação Cristã Apostólica. Tem um slogan bem aqui. E aqui tem outro número do QR Code. Tem gente que entra nos comentários e às vezes se perdem e não sabem que igreja está congregando. Nós somos a igreja CCA, tá bom? Tem gente que confunde e fica aquele comentário. Então, observa direitinho. Sejam bem-vindos para estar congregados conosco. Então, as rádios, a programação é na 101.3, todos os dias, né, das 6 da manhã às 9, tem a programação desta igreja. Também convido os irmãos para continuar congregando nos cultos presenciais aqui desta igreja, das vossas igrejas também. E os cultos também em São Lourenço da Serra, onde Deus dá a graça de residir, e também fazer junto com a Irmandade um culto ali por semana, todos os sábados, às 20 horas, na minha casa. Também Deus tem despertado para fazer umas orações. Então, todas quinta-feira, 21h10, depois que acaba o culto aqui, eu faço oração com a minha irmandade lá, com quem Deus prepara. Tem participado alguns irmãos. Tem sido uma bênção também. Nós fazemos oração no meu canal, uma oração online, mas os irmãos se apresentam, nós falamos das coisas de Deus e fazemos uma oração. Apresentamos um a um que pede oração também. E os irmãos estão felizes, eu também estou. Até que muito em breve possamos fazer a oração presencial também. Meu canal, os irmãos já sabem, Ricardo Novaes Coach.
E eu estou ali aguardando os irmãos também. Tem alguns cultos nossos postados ali, porém eu não vou postar todos, mas tem alguns cultos nossos ali também. E as nossas orações serão todas as quintas-feiras. Aqui tem oração presencial na segunda, lá tem oração na quinta, online, tá bom? A presença de Deus tem nos visitado e tem nos ajudado. São Lourenço da Serra fica na zona sul de São Paulo, próximo a Embu das Artes, Taboão da Serra, Itapecerica, Juquitiba e Embu. Convido os músicos, musicistas, organistas para estar junto a nós lá. Podem ir, eu não vou tirar foto, não vou filmar, fica tranquilo, tá bom? Eu prometo que eu não vou mais fazer isso. Eu fiz isso, tem gente que não gostou. Então eu prometo, não vou fazer mais, tá bom? Vocês podem conversar comigo. Nós somos livres para servir a Deus. Seja livre, irmão, seja livre, irmã. Que nenhuma religião te prenda, te segure, que nenhuma doutrina mande na sua vida pessoal e espiritual. Que você tenha em mente que você fez um pacto no dia do batismo com Jesus Cristo, o teu Salvador. Você não fez pacto com o ancião, você não fez pacto com o bispo, não fez pacto com o pastor, você não fez pacto com o apóstolo, não fez pacto com o cooperador, você fez pacto com Jesus Cristo. E você é prisioneiro de Cristo, e não de homem, e não de igreja, e não de placa. E não adore a tua igreja, não adore a instituição que você congrega. Não é idolatria só adorar ídolos de imagem, ídolos de escultura. A idolatria é adorar CNPJ, é adorar cor de igreja, é adorar doutrina, é adorar pregador, é adorar cantores. Tudo isso é idolatria diante de Deus. E diz a palavra que os idólatras não entrarão nos céus. Doa a quem doer. Esta é a verdade. Nós costumamos julgar os irmãos católicos porque eles idolatram o Santo Antônio, o São João, São não sei o quê, mas nós não percebemos que nós idolatramos a nossa instituição religiosa, nós idolatramos o nosso líder religioso, nós idolatramos o cantor fulano, o cantor cicrano, o jogador de futebol tal. Irmãos, o time de futebol tal, isso também é idolatria. Então acordemos e paramos de ser idólatras e adoremos apenas o nosso Deus, que é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória, tá bom? Então vamos agora chamar o hino 95 e aguardaremos a palavra. Hino 95.
Nós vamos, amados, agora ficar numa perfeita comunhão, como já estamos, e ver o que o Senhor quer falar conosco mais uma vez por esse santo culto. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. O livro de Salmos, 143. Livro de Salmos, 143. Diz o título da palavra: Oração no meio, perdão. O salmista ora para que seja livre dos inimigos. Salmo 143. Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, e a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, e o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não veja semelhante aos que desceram a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Deus, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu refúgio. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia, e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos, destrói todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Amém. Esta é a oração de Davi. Tens orado assim, irmão, irmã? Temos orado assim? Temos orado reconhecendo a nossa fragilidade humana, reconhecemos que somos pó e cinza, que somos o barro que Deus criou. Temos orado com humildade, suplicando a Deus pela sua misericórdia, como o salmista Davi orou aqui. Escuta-me segundo a tua verdade, segundo a tua justiça. Não entregues o meu juízo com o teu servo, porque à tua vista não achará um justo, nenhum vivente. Não se achará um justo, nenhum vivente. E ainda tem aqueles que se acham santificados, santificadas, que têm a coragem de apontar o erro dos outros, têm a coragem de se justificar por trás da sua pseudo-santificação, da sua pseudo-santidade,
da sua pseudo-purificação, da sua pseudo-ligação com Deus, se esconde atrás da sua grandeza e acha-se no direito de cobrar Deus, porque se santificou em algum quesito da sua vida, porque deixou de fazer alguma coisa, que seria uma obrigação de um homem e uma mulher de Deus de não o fazer, de não cometer. E às vezes alguém fala assim: Senhor, me atende porque eu não bebo. Senhor, atende a minha oração porque eu não fumo. Senhor, atende a minha oração porque eu deixei de ir na balada. Eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Irmãos e irmãs, essa não seria uma oração humilde, porque o Senhor não é obrigado a fazer aquilo que nós queremos, porque nós deixamos de fazer alguma coisa que para Deus seria errado, ou para a sua consciência seria errado. Se nós o fizermos, nós estamos fazendo não porque nós amamos a Deus, mas sim porque nós queremos algo em troca. Entenda que o que você tem que deixar de fazer, que para você e diante da palavra de Deus é incorreto, você tem que fazer como se fosse um dever, uma obrigação sua para com Deus. Mas Deus não tem o dever e a obrigação de te abençoar porque você deixou de fazer algo que você sabe que não deveria fazer. Entendeu a palavra, irmãos? Olha a diferença da oração. Senhor, não entregues em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará um justo, nenhum vivente. Ou seja, ele dizia: Senhor, me perdoa, atende-me pela tua misericórdia, porque eu sou fraco, eu sou errante, eu sei que eu não mereço. Glória ao nome do Senhor, mas pela tua misericórdia me atenda. Irmão, irmã, olha, não põe os teus feitos diante de Deus para que Deus te abençoe na troca. Não põe mais: Senhor, eu levei uma vida casta, Senhor, a minha mocidade toda eu te servi. Irmãos, nós não fizemos mais do que um dever, uma obrigação, que é deixar o mundo depois que o Senhor nos revela a sua graça e servir a Deus em espírito, em verdade. Nós não fizemos nenhum favor para Deus em deixar do mundo, nós fizemos um favor para nossa alma, porque nós queremos morar não mais nesta terra, e todo o benefício que nós temos, se nós deixamos de fumar, é porque foi uma graça de Deus que nos ajudou a deixar de fumar. E olha o benefício que nós ganhamos com saúde, nós ganhamos com economia de dinheiro. Se nós deixamos de beber, olha o benefício que trouxe isso para nós. Nós deixamos de trazer problemas na nossa casa, deixamos de brigar na rua, deixamos de passar momentos que era para passar com a nossa família, mas em bares. Então, irmão, não é uma grandeza sua, não é um favor seu para com Deus por ter deixado de beber. Dá glória a Deus porque Deus te tirou esse vício, glória ao nome do Senhor. E hoje você economiza dinheiro com bebida e Deus prepara para colocar comida e leite dentro da sua casa. Hoje você economiza tempo lá fora e tem tempo junto à tua família. Então você não fez nada demais, eu não fiz nada demais em deixar de praticar algo que para mim e para Deus e para minha família trazia mal. Então, irmãos, olha a diferença de oração. Pois os meus inimigos perseguiam a minha alma, abateu-me até o chão e fez-me habitar na escuridão, como antes os que morreram há muito tempo. Então ele começa a pedir para Deus ter misericórdia dele, porque os inimigos se enfureceram contra ele, deixou a alma dele na angústia, deixou a alma dele no sofrimento, deixou a alma do salmista na solidão. Aleluia. E ele se lembrava dos dias e dos feitos da sua bondade e dizia: estende as tuas mãos para mim, pois eu tenho sede, aleluia, como uma terra sedenta. Glória ao nome do Senhor. Se você fizer uma oração inteligente, uma oração humilde, irmã, aleluia, não tem como os céus não te atender. Nós não sabemos orar, irmãos, nós oramos reclamando, nós oramos nos colocando como homens merecedores, como mulheres merecedoras, nós oramos cobrando Deus por um bem que nós fizemos, nós oramos cobrando Deus pela santidade, aleluia,
pseudo-santidade que nós carregamos. Nós oramos cobrando Deus porque nós fizemos, aleluia, uma campanha na igreja. Nós oramos cobrando Deus porque nós levamos cestas básicas. Nós oramos cobrando Deus porque nós pagamos uma conta de um necessitado. Nós oramos cobrando Deus porque nós fizemos uma benfeitoria na obra de Deus. Nós demos o dízimo, nós demos a coleta, nós demos a oferta, quando na verdade nós não fizemos mais do que uma obrigação diante de Deus, servir a Ele de coração, de espírito e de verdade. Então quando nós vamos orar, nós temos que orar com sabedoria, com humildade, e falar: Senhor, eu sei que eu sou um homem pecador, que eu sou uma mulher pecadora, e que a Tua graça me alcançou por misericórdia, e ainda que, como está escrito, que eu desse meu corpo a ser queimado, eu não estaria fazendo nada demais, eu não teria pago a morte do Teu Filho no duro madeiro da cruz, aleluia, as traições que Ele sofreu, as humilhações que Ele sofreu, ser trocado por um bandido, aleluia, levar sobre si o nome de maldito, quando era um bendito, aleluia, deixou uma glória nos céus, uma coroa, deixou um corpo celestial, um lugar maravilhoso, para assumir um corpo de homem, um corpo de sofredor, um corpo que tinha fome, que tinha sede, um corpo que tinha tristezas, um corpo que sentia angústia. Bendito o nome do Senhor, para ainda ser desacreditado. Entende, irmãos, tudo que temos foi um favor imerecido de Deus para conosco. Se Deus te deu uma casa, Deus te deu um carro, glorifica a Deus e seja crente por isto, glorifica a Deus, mas não cobre a Deus um favor que você fez para alguém, uma bondade, uma caridade, porque sem a caridade nós não entraremos no céu. Então não há nada mais do que um homem, uma mulher que sirva a Deus naquilo que ele tem, porque foi Deus que deu, então ele devolve para Deus de alguma maneira, mas não cobre Deus porque você faz uma benfeitoria para alguém. Jesus não cobrou de ti nada. Ele só cobra de ti o teu amor, Ele só cobra de ti a tua servidão, Ele só cobra de ti a sua dedicação para com Ele, Ele só cobra de ti os seus louvores, mas não só com a boca, Ele cobra de ti os teus louvores com a alma, o teu louvor com a vida. Ele não quer que você seja um crente de igreja, um frequentador. Ele quer que você seja um crente, nós sejamos um servo e serva de Deus, não só aqui, mas no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com a nossa... Porque ser bonzinho, aleluia, com quem está junto de nós é muito bom, é fácil e é gostoso, mas seja amoroso com quem, aleluia, muitas vezes te pisa no calo, com quem muitas vezes te deixa na angústia. Não os tenha como inimigo. Você não está lutando contra a carne nem contra o sangue, você está lutando contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você luta contra demônios que você não enxerga, que você não vê. Então aprenda a orar, em nome de Jesus Cristo, aprendamos a orar. Eu vou aprender a orar. Senhor, me ensina a orar. Senhor, ensina a igreja a orar. Clama aí agora. Senhor, perdoa se eu fui arrogante na oração e não percebi, perdoa se eu te cobrei, perdoa se eu te joguei, lancei na tua cara, no teu rosto, algo que eu fiz para ti, quando na verdade eu devia te agradecer por ainda ter tido a oportunidade de ter feito o bem, porque muitas vezes nós não temos nem para nós, e o pouquinho que nós temos nós tiramos, e por ter feito isso nós já pensamos que somos alguém. Somos alguém importante, ou nos sentimos que devemos ser abraçados, apaparicados, acariciados, engrandecidos, louvados, porque nós fizemos alguma coisa. Quando a palavra diz que a tua mão direita dá, que a esquerda não saiba, ou coisa parecida com isso, então, irmão e irmã, não tome a glória para ti, a glória é de Deus, para Deus e por Deus. Se você fez, glorifica. Se você não fez, peça para que Deus te dê a graça de fazer, mas nunca com intenção de troca. Não faça moeda de trocas. Deus é justo, Ele te abençoará, mas Ele não quer moeda de troca. Não é? O salmista foi sábio na oração. Se a tua terra está sedenta, se a tua alma está sedenta, como a terra seca, clame a Deus nesta noite, nesta palavra, porque a chuva de Deus está vindo por aí. Como aquele dia, o homem de Deus mandou o moço observar nas campinas como é que estava o tempo, e ele tinha dito: antes que o rei Acabe saia,
aleluia, cairá chuva, aleluia, em abundância. E o rei duvidou. Daqui a pouco o menino foi, não tinha nada, o céu estava limpo. O homem de Deus disse: vai mais uma vez. Na 7ª vez o menino voltou e disse: eu estou vendo uma nuvenzinha com o tamanho das mãos de homem. Aleluia. Irmã e irmão, veja nas glória de Deus, na visão espiritual, na tua terra seca, uma nuvenzinha do tamanho das mãos de homem. Já viu a nuvem quando ela vai chegando perto, e de repente ela cresce, e ela toma todos os céus da nossa vida, os céus da nossa cabeça, e quando menos espera, enegrece tudo, e cai uma grande tempestade e molha a terra. Que esta palavra possa ser na tua vida, aleluia, acariciar os céus da tua vida, e que possa dar uma trégua para o sol, e que possa cair uma chuva de bênção na tua vida, uma chuva de refrigério, e que possa molhar a tua terra, que a tua alma que está seca e sedenta, e que você possa, a partir de hoje, da sequidão, virar uma terra frutífera diante de Deus, até na tua oração ser diferente. Ouve-me depressa, Senhor, porque eu desfaleço. Não escondas de mim o teu rosto, não escondas de mim a tua face, antes que eu não seja comparado aos que desceram na cova, aos que morreram. Faze ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze saber os caminhos que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Põe a tua vida nas mãos de Deus, põe os teus pensamentos nas mãos de Deus, põe os teus caminhos nas mãos de Deus, põe os teus sonhos nas mãos de Deus, põe os teus projetos nas mãos de Deus, põe o teu trabalho nas mãos de Deus, põe a tua família nas mãos de Deus. Mais uma vez que você pôr nas mãos de Deus, não coloque mais a tua. Confia em Deus, confia na tua oração, confia na palavra, confia que há nos céus um universo assistindo você 24 horas, que Deus tem anjos que protegem o teu povo aqui na terra, e quando precisa o próprio Deus se levanta do seu trono para nos defender. Então glorifica a Deus e acredita, e levanta a tua alma nesta palavra. Sai desse chão frio, desse quarto escuro que te prende na solidão, no medo, na descrença, na falta de ânimo, na falta de fé, na falta de esperança, porque pode ser que hoje esteja tudo perdido, mas o dom de Deus cairá sobre ti. Esses dias na oração falamos sobre a resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de se reerguer, se reinventar e de começar tudo de novo. Perdeu o emprego, perdeu tudo, começa do zero, começa no empreguinho mais simples, começa ganhando um salarinho menor, mas não desiste de trabalhar. Trabalhava 6 horas por dia e ganhava mais, hoje tem que trabalhar 12 e ganhar menos, não tem problema. Resiliência, a palavra que vai te acompanhar, é o dom de conseguir, aleluia, vencer e se levantar e se colocar de pé diante de uma situação adversa, diante de tudo perdido. Quando todos disserem: esse homem fracassou, aleluia, quando ele menos perceber, você está levantando das cinzas novamente com a bandeira de vitória na mão. Não importa se vai estar machucado, não importa se vai ter as marcas e as cicatrizes da prova, não importa se a tua farda vai estar toda rasgada, o importante é vencer a guerra. Dá glória diante de Deus, e a resiliência vai tomar os teus caminhos, e você vai se levantar, irmão e irmã. Não desista, não se entregue ao fracasso, não se entregue à bebedeira, não se entregue aos vícios. Acredita que você pode sair dessa situação em que você está. Só precisa levantar a tua alma e acreditar no teu Deus. E assim, irmãos, entrega os teus caminhos na mão de Deus. Então, esta é a palavra. Gostaria de pregar mais, mas o Senhor nos dá até aqui. O Senhor te guiará, vivificará os teus caminhos, vivificará o teu coração, vivificará a tua família, vivificará a tua fé. Mas aprenda a orar. Lembra do início da palavra. Peça sempre misericórdia para Deus e fale: Senhor, eu sei que eu recebi isso por misericórdia tua. Eu sei que a tua graça é um favor imerecido. Eu não merecia teu filho morrer por mim,
Eu não merecia teu filho passar pelo que passou, eu não merecia ser tirado de onde eu estava, eu não merecia ser liberto de tudo que eu estou liberto, mas pela tua misericórdia, tu me mostrou a tua palavra, tu me mostrou a tua graça, tu me mostrou a salvação, e eu quero entrar nos céus, custe o que custar, que o teu objetivo principal seja entrar no reino da glória de Deus, que as coisas desta vida sejam secundárias, que Jesus Cristo seja primário na tua vida, que seja Ele o início na tua vida, seja o meio e seja o fim, que todas as coisas possam passar por Ele, como um crivo, como alguém que faz seleção. Eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero uma faculdade melhor, eu quero um emprego melhor, eu quero um salário melhor, eu quero uma esposa, eu quero uma família, eu quero um apartamento, eu quero tudo, mas eu quero primeiro ter a benção de Deus e a aprovação de Deus na minha vida, e tudo que for aprovado por Deus e pela palavra, você pode ter certeza que virá, e virá com glória, com felicidade, com abundância na tua vida. Acima de tudo, tenha paz, que a paz de Deus tome o teu coração. Você pode ter tudo, mas se não tiver a paz, nós podemos ter tudo, seremos miseráveis diante de Deus. Então, peçamos a Deus paz para dormir, para acordar, para trabalhar e para vencer. Receba a paz por esta palavra, no nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Nós vamos agora buscar a Deus na oração. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Santificado seja o teu nome. Glória a Jesus, aleluia. Nosso Deus, bondoso Pai celestial, formador dos céus, da terra e das nossas almas, te agradecemos porque estamos vivos, estamos com saúde, uns mais, outros menos, aleluia, mas todos estamos aqui. Se tem alguém ouvindo esta palavra é porque está vivo e está bem, aleluia. Com toda dificuldade nós estamos conseguindo ouvir a tua palavra, e a tua palavra é libertação, Senhor, a tua palavra é cura, a tua palavra é livramento, a tua palavra é graça imerecida, e nós te agradecemos porque, Senhor, sem crédito nenhum, sem santificação, aleluia, cheios de erros, cheios de pecados, mas tu teve em nós, Senhor eterno, como um filho, e resolveu nos abençoar, Senhor, e nós não temos, Senhor eterno, palavras para te agradecer por mais este culto, por mais esta palavra, por mais esta visitação, por mais esse consolo, por mais esta glória, por mais esta misericórdia, por mais este perdão. Te pedimos, ó Deus, nos guarde em tudo nesse dia, no decorrer da semana, seja conosco, Senhor, a ti levantamos a nossa alma, e receba como, Senhor eterno, incenso de suavidade esta simples oração de agradecimento. Que possamos, Senhor eterno, reconhecer a nossa fragilidade humana e saber, Senhor, que sem ti não somos nada. Bendito Deus, te agradecemos por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Te agradecemos por cada segundo vivo, por cada milésimo vivo, por cada prova, por cada luta, por cada guerra, por cada necessidade, por cada dor, por cada ai, por cada choro, por cada lágrima. Nós te agradecemos por cada perseguição, te agradecemos por cada calúnia, te agradecemos por cada enfermidade, te agradecemos por cada dívida, te agradecemos por cada perda, te agradecemos por cada ganho, te agradecemos pelo que temos, pelo que não temos, pelo que veio, pelo que foi. Te agradecemos, Senhor, por aquilo que já esteve na nossa mão e já não está mais, mas te agradecemos que pelo olho da fé nós enxergamos uma nuvenzinha do tamanho das mãos de homem se aproximando de nós, e a chuva está vindo por aí. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Cantaremos com alegria o hino 52.
Seu amor, uma oração de agradecimento, renda aos pés de Jesus por esse hino. Não tenho como exprimir quão bom, Senhor, és para mim. Sou dependente de Ti, ó Rei dos Reis. Jamais vou me eximir de te honrar e de te servir. Pertenço só a Ti. Meu fôlego de vida, é o seu poder. Embora se levantem as lutas contra mim, santo é o Senhor, serei perseverante até o fim. A resiliência na tua vida chegando, ó Rei dos Reis. Não tenho como exprimir, não tenho como dizer, não tenho como falar, explicar quão bom és para mim. Sou dependente de Ti, Tu és meu fôlego de vida, oxigênio. Jamais vou me eximir, jamais vou deixar de confessar, de te servir, de te honrar. Só a Ti. Não pertence mais ao mundo, não pertence mais às drogas, não pertence mais às bebidas, tu pertence a Jesus Cristo. Ele é a tua vida, Ele é o ar que você respira, Ele é a luz que você enxerga, Ele é o vento que você sente, Ele é o Deus de hoje, será o Deus. Foi o Deus de ontem, será o Deus de amanhã. Glorifica a Deus e não saia da sua presença por nada neste mundo. Aconteça o que acontecer, não larga de Deus, e Deus não largará das tuas mãos. Oraremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a santa paz de Deus, o poder da sua palavra, a fé e o dom da resiliência permaneça na nossa alma até a vida eterna. Amém. Glória a Deus.